pra gente fechar aqui, já estamos extrapolando aí, nossa produção, boa. Ele tem um amor platônico pelo Verratti, né? Ai, Jesus, Maria José. Ele odeia o Verratti. Vai casar com uma Mas ele é vascaíno? Vascaíno doente, nosso produtor. Mas e ele tá gosta, perguntando, né? já que ele não gosta do Zazá. Então ele perguntou aqui. Não, ao contrário. Ele não gosta do Zazá, não. Ele não gosta do Verratti. Ele botou assim: o Conrado é um cara que preza muito pelo talento e qualidade. Ele já Verratti, tá levando para eu responder alguma coisa. Tudo que o Verratti não tem no futebol. Pergunta pra ele o que ele acha desses. Não, eu já e depois falei... eu quero perguntar de outro atacante, pode fechar. Não, o Verratti tá fazendo muitos gols, e ele tá fazendo muitos gols e ele é importante pro Vasco. Isso aí não tem coisa que a gente tem opinião, mas tem coisa que o fato passa. Ele é artilheiro do Brasil hoje, então ele tá fazendo um monte de gol, o cara é centroavante, não tem como você correr disso. Mas isso mostra o nível do time do Vasco hoje. Porque depende disso, do cara do cruzamento, aí faz um gol de cabeça, aí faz um gol de pênalti. Mas realmente, ele não tá entre os melhores atacantes do Brasil. Já falei isso, tem gente que fica bravo. Ele não tem tanta técnica, ele tá lento, tá mais velho. Ele atrapalha várias vezes um time que tivesse mais qualidade. Só que o Vasco não tem qualidade. Sabe quando um time ruim, às vezes no caso, não é o caso do Vasco, que o Vasco é gigantesco, mas às vezes um time pequeno, tem aquele centroavante que mete gol, o cara briga, mas aí você bota ele num time bom e ele não faz nada? Eu acho que é a situação do Vasco hoje. Para a situação do Vasco hoje... Chapecoense metia gol pra caramba, saía, não fazia gol nenhum. Voltar pra Chapecoense era artilheiro do Para a situação do Vasco hoje, o Verratti tá aí, os números estão aí. Tá ajudando pra caramba desde que ele chegou. Né? Mas mostra que o Vasco não é um time da primeira prateleira. Você acha mostra que o Vasco é um time lá de baixo. A carência do torcedor vascaíno. Ou seja, resumiu aqui, Zazá, que é o seguinte... Eu concordo com ele. Tem limitação, porém ele é importante pro Vasco. Mas eu concordo, hoje, na situação que o Vasco tá hoje. Agora, se o Vasco melhorar, contratar um monte de cara bom, na cabeça vai atrapalhar. Se tu tirar o Verratti, vai botar quem? O Vasco vai jogar de outra forma. Mas vai botar quem? Porque o Vasco limita-se a cruzar a bola, porque o Verratti é isso. Eu também não concordo. Já melhorou, o negócio não tem outro. Não tem outro. Eu acho que a carência do Verratti, eu acho que o torcedor vascaíno fica na nostalgia do Cano. Seu argentino, goleador, que saiu, foi pro Fluminense, veio o Verratti. Você pegou nele a esperança de ser o E tem outra coisa que o Verratti tá lá mais tempo também. O Verratti é um baita cara. É um baita capitão, né? Não tô falando baita cara como pessoa, eu não conheço, mas assim, você vê que ele dando entrevista, ele dentro de campo, ele veste a camisa, ele é capitão, ele dá umas entrevistas fortes. Então ele é um cara que ele vive também o Vasco da Gama. Você vê isso, né? Não dá pra falar que é só um cara que tá aí, faz um gol de vez em quando. Não, ele vive, ele briga, né? Se importa. Isso faz diferença também, mas de novo, é a situação atual do Vasco. Tem um cara que é mais veterano, que não tem tanta velocidade, não tem tanto trato com a bola. Tentou dar um vôlei agora no último jogo, eu fiquei com vergonha. Quase botei o capu assim. Quase saiu. Faz isso não, deu de canela, todo torto. Parece que ele nunca fez aquilo na vida. Mas assim, cruzou, toma de cabeça. Sobrou, faz o gol. Bate pênalti difícil, momento difícil, toma, faz o gol. Ele tem as qualidades dele. Não tem como a gente... A minha opinião sobre o gosto de futebol não pode passar por cima dos fatos. Na minha opinião, que ele tá ajudando o Vasco, amigo. Agora, eu acho ele um grande atacante? Não acho. Acho ele limitado tecnicamente pra caramba. Tirando de cabeça. Cabeça ele briga pra ser melhor do mundo. É o Jardel da nova era? É, tipo o Jardel. Só que o Jardel era bem melhor. Bem melhor, bem beleza, Zazá. Mas jogava no Vasco melhor. Vai ter que fazer o corte, hein, Zazá? Vai ter que engolir esse corte aí, hein, Zazá? Vai cortar o microfone, tá funcionando. E o Pedro? Esse é monstro. Pedro na polêmica agora, o Felipe Luiz quer ir de fora da área. Marcando, pressão. Quer fazer marcação, pressão. E eu tô sentindo muita falta do Pedro dentro da área, goleador. Também. E aí? Cara, o Pedro vem de vários anos aí fazendo gols, jogando muito, e todo mundo falando que ele é o melhor centroavante do Brasil. Chegou na seleção e Copa do Mundo. Desaprendeu a jogar bola? Não. Agora, se o modelo de jogo do Felipe Luiz não encaixa o Pedro, ou ele manda vender e assim, vai ter que fazer acontecer e provar em campo. Eu acho loucura. Eu jogaria pro Pedro jogar. Mas acho que a gente não pode botar tudo na conta do Felipe Luiz também, né? Ele teve uma lesão, voltou, não estava bem, além dessa questão ali foi afastado, né? Não estava treinando tão bem. Assim, ele também não está no auge dele, mas as bolas estão chegando menos, é verdade. Ele tem que recuar. Você vê claramente que o Felipe Luiz, desde aquela cena dele brigando com o Gabigol em campo, que ele claramente ele quer que o centroavante, o atacante, faça determinados movimentos para abrir espaços para o resto do time. Abre espaço. Então, quando você vem aqui buscar, gera dúvida se o zagueiro vem junto com você.
E aí você pode jogar ali. Quando você fica correndo o tempo todo nas costas, mesmo que você não receba, ele quer que o atacante corra, vai nas costas do cara o tempo todo, vai, abre do lado. Se não receber, mas o zagueiro vai com você, vai abrir espaço para o Arrascaeta. Então ele pede muito que o cara faça movimentos pré-determinados que o Pedro não está acostumado. O Pedro, meu irmão, sou o 9, vamos posicionar aqui onde eu vou receber para dominar e fazer o gol. Vai no instinto, é o jeito que ele joga. Vai no treinado. Assim, então é um meio termo que quando o Pedro também não estiver metendo gol pra caramba, é difícil você ficar contra o Felipe Luiz, que tem o melhor ataque, tem a melhor defesa, o time funciona, ele bota o Plata se movimentando pra caramba, o negócio funciona. Mas assim, eu acho que a produção ofensiva, é difícil falar isso porque você pega lá, o time tá com o melhor ataque, certo? Mas eu acho que a gente tem que fazer uma conta assim, pelo domínio que o Flamengo tem nos jogos. Efetividade, né? Pelo tanto de tempo que o Flamengo fica com a bola e te dá a impressão que está amassando o adversário, o Flamengo poderia ser melhor ofensivamente. É isso que eu penso. E eu acho que você tendo um jogador como o Pedro no elenco, pode te ajudar isso, mas você tem que fazer ele funcionar melhor. Eu concordo. Então, assim, é difícil. Não estou aqui falando mal do Felipe Luiz, até porque os números estão aí. E aí o Pedro também, quando chegar, tem que começar a guardar, entendeu? Chutar de fora e acertar a gaveta. Eu sei que está chegando pouco, mas ele também tem que voltar criar esse hábito que é difícil. Mas assim, é um dilema que o Felipe Luiz está aí, que eu acho que ele já demonstrou, não só nesse episódio com o Pedro, mas em coletivas, em contratações, em quem ele pede, em quem ele escala, que não é o estilo de jogador que ele gosta pro ataque. Não é. Se ele for para um outro time, ele não vai querer contratar o Pedro. Ou um cara parecido com o Pedro. Ele quer o cara de mais velocidade, mais físico, móvel e faça essas corridas o tempo todo. Um comparativo bem bizarro, tipo um Eto'o ali naquela época do Barcelona, quando começava a se desenhar um ataque mais móvel, sem o centroavantão, né? Aí ele vai ele quer um cara que baixe entre linhas não, nas costas do volante. Que baixe, que gere jogo, que abre espaço para facão dos pontas. Ele quer isso, cara. O Sampaoli queria isso do Pedro. O Sampaoli falava que o Pedro tinha que sair mais. Só que o problema é que eu tô sentindo falta do Pedro dentro da área. Também acho. Às vezes a bolinha passa ali, cruza ali, não tem ninguém lá. E o Pedro tá esperando a bolinha que o Arrascaeta deu pro Plata. Que por sinal foi magnífico. Que jogador. Que rasgada. Ele é muito craque, né, cara? Não, tem uma câmera por trás, parece que ele não fez força. A bola quicou, ele parou aqui, pum. Como já deu outros jogos. Tinha dado pro próximo Pedro, teve um Libertadores, Flamengo e Corinthians, que o Arrascaeta dá um passo desses 3 metros, ele vai de carrinho e faz o gol. Mas assim, né, gente? Não pode ser um problema ter o Pedro no elenco. Isso não pode. Não pode. Alguém, ou no Flamengo, dirigente, comissão técnica, Felipe Luiz, não pode ser um problema. Tem que ser assim, ajoelhar e falar, graças a Deus eu tenho o Pedro. Se o Pedro sai, vai para qualquer outro time, ele vai, assim, o que ele vai fazer de gol, meu amigo? Assim, não pode ser um problema. Você pode ter algum outro estilo de jogo, tem que fazer funcionar, mas só não pode ser um problema ter o Pedro no elenco. Eu acho, assim, tem que só agradecer. O Pedro é muito diferente, cara. O Pedro, tecnicamente, é o oposto do que Bom Pedrão. do que tava falando do Verratti. É o oposto, cara. Ele trata a bola de meu bem, cara. Ele domina, cara, já viu que ele domina de costas, ele finge que vai para um lado e volta para o outro. Muito aí dá chapéu, ali, né? Domina no peito, é o driblinho de futsal, né, que ele jogou muito. Pô, ele é muita muito qualidade técnica. Falta para ele realmente. Aí, pensando em próximo nível. Eu sempre falei isso também. Não vejo o Pedro na Europa. Eu não vejo o Pedro como titular da seleção brasileira. Realmente falta um físico que ele não entrega contra zagueiro top. É difícil. Mas, pro futebol brasileiro, para jogar do Flamengo... Vai muito pelo instinto dentro da área, né? Aqueles atacantes da antiga, né? Muito pelo instinto. Não vai muito pelo treinamento, muito pelo mapeamento, às vezes, do treinador. Enfim... Mas é um baita de um jogador, também eu penso igual você. É engraçado que ele no Flamengo, o Felipe Luiz não quer, mas se ele sair, meu amigo, esquece que vai ser uma dor de cabeça pro próprio Flamengo. Se sair, vão chorar. Se sair, vão chorar. Também acho. Vão chorar e muito. Restaurante Sano! Barra Expansão. Expansão, né? De 11h30 às 15h30. E o melhor preço da Barra da Tijuca, com uma vontade, com direito a 2 proteínas por R$ 29,90.